Olá, tudo bem? Eu sou Carla Cavenaggi, sou psicóloga e hoje eu quero responder uma pergunta que eu recebi, que é a seguinte: como lidar com pessoas que se comunicam de forma passiva-agressiva no trabalho? Por que elas adotam essa postura? Antes de entrar no nosso tema, eu quero convidá-lo a se inscrever no canal, a curtir este vídeo e a compartilhar com seus amigos. Vamos começar entendendo o que é uma comunicação passivo-agressiva? A pessoa que se comunica de forma passivo-agressiva, ela não vai expressar explicitamente aquilo que ela quer, pensa e sente, mas nas entrelinhas, de uma forma indireta, ela vai deixar evidente um desconforto com a situação em questão. Então, muitas vezes, uma irritação, uma raiva diante de algo que aconteceu vai estar ali presente, mas você, envolvido na situação junto com a pessoa, vai perceber em sinais indiretos, de maneira muito sutil, que algo está acontecendo, mas ela não vai reconhecer e te dizer aquilo que está se passando. Dessa forma, ela não precisa encarar de uma forma direta um possível conflito ou mesmo precisar falar sobre as suas emoções em um momento em que ela não esteja se sentindo em condições ou mesmo tendo habilidades para isto. Vamos pensar um exemplo em que uma pessoa se comportou de uma forma passiva-agressiva? Vamos pensar que o seu líder fez um pedido para você entregar um relatório com um prazo apertado e com algo que não é fácil de ser feito. Você concorda com ele ali diante do pedido que você vai fazer essa entrega, mas você fica com muita raiva porque você já tinha muita coisa para fazer e a forma como ele te pediu não foi uma forma gentil, foi uma forma impositiva e hostil. Então você vai estar com aquela sensação, com aquela raiva, não vai dizer para ele o que está acontecendo, mas, por exemplo, você vai passar a evitá-lo ao longo do dia e vai fazer de tudo para não entregar dentro do prazo que ele necessita. Então você vai acabar entregando, por exemplo, com um atraso. Essa é uma forma de evitar ter que falar sobre o seu desconforto com o seu líder e, ao mesmo tempo, você vai estar punindo ele por não fazer a entrega como ele gostaria. Então, essa é uma maneira passiva-agressiva de lidar com a situação. Um outro exemplo é quando um colega de trabalho deixa de cumprir um combinado que você fez com ele, você fica chateado com aquela situação que aconteceu e quando ele te pergunta se está tudo bem, se algo aconteceu, você não diz para ele, você não afirma que você sim ficou chateado, mas você deixa de responder as mensagens dele quando ele te envia, ou então ele te liga e você ignora as ligações dele e depois dá uma desculpa qualquer para dizer por que você não atendeu ou mesmo não retornou as ligações. Dessa maneira, deixando de lidar com a questão ali envolvida, que é o seu desconforto e a sua chateação com a situação vivida, e sem resolver o problema de fato. Então, prolongando esta situação ali com o seu colega. Uma outra maneira que a comunicação passiva-agressiva pode aparecer é através de uma comunicação sarcástica, irônica e que muitas vezes vai vir através de indiretas para outra pessoa. Quando a gente adota esse tipo de fala, é muito comum nesse tipo de comunicação, por exemplo, o outro se desagradar com a forma como a gente está se expressando ali. Então, por exemplo, com uma fala sarcástica, questionar e aí a gente dizer: não, eu estava brincando, não foi bem isso que aconteceu. Por que você está incomodado com isso? E aí se esquivar de reconhecer o que de fato está acontecendo ali na situação, de conversar de uma forma aberta sobre o problema e de tentar solucioná-lo. O que leva alguém a se comportar desta maneira, utilizando a comunicação passivo-agressiva? Um dos pontos é a inabilidade de lidar e gerir ali as próprias emoções. Um outro ponto que pode levar a pessoa a se comunicar dessa forma é a falta de habilidades para lidar com conflitos e para gerir esses conflitos de modo a solucioná-los. Então a pessoa tende a evitar situações que desemboquem numa necessidade ali de uma negociação, de uma conversa difícil, e com isso ela tem ali o ganho de não se sentir desconfortável, de não sentir essa inabilidade para solucionar um problema que esteja acontecendo. Nem sempre a pessoa vai ter consciência de estar adotando este comportamento. Muitas vezes ela adota sem perceber essa comunicação passivo-agressiva.
Pode acontecer também da comunicação ser feita dessa maneira para que a pessoa tenha uma vantagem através dela, como por exemplo, manipular algo, manipular uma pessoa para conseguir aquilo que ela está buscando naquela relação. Às vezes isso vai se dar de forma consciente, mas de outras vezes isso vai acontecer sem que a pessoa perceba também. O que você pode fazer para lidar com essa situação se você estiver convivendo com alguém que se comunica de forma passivo-agressiva? Procure não adotar o mesmo estilo de comunicação com a pessoa. Então, adote uma comunicação clara, explícita, em que você diz sobre aquilo que vocês estão vivendo, o que você espera da situação e da relação de vocês, conduzindo assim o diálogo para uma fala aberta em que vocês possam estabelecer ali a melhor maneira de convívio e de estabelecer os combinados que vocês necessitam nessa relação. Se você perceber que a comunicação está se dando de uma maneira que vai gerar um conflito sem propósito, procure interromper essa discussão sem sentido e volte o foco para aquilo que realmente importa na comunicação de vocês naquele momento. Se você, por exemplo, depender de entregas dessa pessoa que tende a se comportar de forma passivo-agressiva, seja o mais claro possível com ela sobre aquilo que você necessita, sobre o prazo acordado, sobre aquilo que vai gerar de impacto se ele não for atendido e, de preferência, formalize depois que vocês conversarem qual foi o combinado de vocês. Bom, espero que essa resposta tenha atendido aí as expectativas de quem apresentou essa pergunta. Fiquem à vontade para compartilhar exemplos, situações que vocês tenham vivido similares a estas trazidas aqui no vídeo e também para trazerem sugestões de temas futuros a serem abordados por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês, não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal e até a próxima. Um abraço!